Senador. Bom, se fizermos a descrição de horrores de cada lado, para o lado que me parece que foi vítima, seria desproporcional descrever o conjunto de horrores que teve. Ditadura é um estado de exceção. E quando eu falei poder militar se submete ao poder civil, é exatamente a partir do mandamento que está na Constituição. Parágrafo único do artigo 1º. Todo poder emana do povo, em seu nome é exercido, diretamente ou nos termos dessa Constituição. É isso que fala a Constituição, e em uma democracia nada está acima de uma Constituição. É lógico que, inclusive, um general da reserva, quem sabe o general, poderá até ser eleito presidente da República, mas quando for eleito pela vontade popular. Não é o que ocorreu entre 1965 e 1984. Nós tivemos concretamente a quebra de, vamos colocar aqui, eu acho que o general muito bem coloca as coisas no lugar, no debate que no debate deve ser dado. Então, na condição, inclusive, que me reporta de historiador, vamos colocar as coisas no lugar. Não vamos burlar sobre o que aconteceu em 1964. No dia 1º de 1964, houve a quebra de uma ordem democrática. Houve a quebra da ordem democrática estabelecida pela Constituição de 1946. Houve um governo civil eleito, foi derrubado. E foi instaurado um novo governo que não emanou da vontade do povo. Foi eleito por o Congresso Nacional sob a pressão do golpe de Estado que tinha acontecido alguns dias antes. Os governos que se seguiram até 1989, todos eles foram eleitos por um colégio eleitoral. Então, isto é um estado de exceção. Isso não é um estado em que o poder se submeteu e emanou da vontade popular. Mesmo a Constituição de 1967, que proclamava isso no parágrafo único do seu texto, mesmo essa Constituição, todos sabem que na prática o poder de fato não emanava da vontade popular. O que o general fala da decisão do ministro Aires Brito é a maior testemunho da necessidade de uma comissão da verdade. É a melhor reafirmação da necessidade de uma comissão da verdade. Ou seja, nada mais justo e adequado em uma ordem democrática em que alguém que tem um direito atingido possa recorrer à ordem jurídica e a ordem jurídica possa proclamar o seu direito. Isso é um princípio do funcionamento de um Estado democrático de direito, que é baseado no seguinte pilar: poder emanando da vontade popular, livre e harmônico funcionamento dos três poderes, obediência à ordem jurídica e obediência aos direitos humanos. É esta ordem que é o que comumente a civilização chama de democracia. General, eu queria, o senhor vai dar prosseguimento aí ao debate, mas eu queria introduzir uma nova questão em função do que o senhor falou. O senhor falou, por exemplo, na questão de que muitos participaram da luta armada e que sofreram, portanto, a perseguição ou caíram nessa luta contra a luta armada e houve baixa dos dois lados. Mas acontece que muitos partidos, muitos grupos de oposição ao regime militar não participavam da luta armada. O Partido Comunista Brasileiro, por exemplo, não participou da luta armada. E só no ano de 1975 perdeu 16 pessoas, tiveram 16 pessoas ligadas ao partido que foram assassinadas. Houve também o Vladimir Herzog, que foi um jornalista, né, que também era do PCB, e o deputado Rubem Paiva, que era do MDB, companheiro de Ulisses Guimarães, que também foi assassinado pela repressão. Como é que o senhor responderia isso? Bom, primeiro é o seguinte, quanto à questão a Comissão da Verdade, a questão de a pessoa ir na Comissão da Verdade, falar e depois aquilo que ele disser ser usado contra ele. Houve uma anistia. E o que o ministro Aires Brito está fazendo, e ele foi um dos que votou para a revisão da lei de anistia, se houve uma anistia, aquela pessoa não pode responder por aquele crime. Quem tem que indenizar alguém é o Estado está fazendo isso. Tá? E quanto a contra-golpe militar de 31 de março, foi um contra-golpe, que no Brasil estava se preparando um golpe para a tomada do poder. Certo? O golpe ao qual o presidente João Goulart se aliou, um golpe que já vinha sendo preparado pelo Partido Comunista Brasileiro, e dizer que o Partido Comunista Brasileiro não era favorável à luta armada como estratégia principal.
A estratégia principal do Partido Comunista, tá certo, linha soviética, era a subversão, agitação, propaganda e infiltração. Mas ele não abdicava de um golpe, inclusive usando da violência, se não fosse conseguida a tomada do poder por essa via que eles chamavam de pacífica, tá certo, da subversão. Havia no Brasil 218 ligas camponesas armadas, tá certo, sob o comando de Francisco Leão, orientadas por Cuba. Então, se Cuba orientava, por trás dela estava Moscou. Então não vamos dizer que o Partido Comunista ele não usava da luta armada como estratégia principal, mas ele apoiava e financiava a luta armada se fosse necessário. 218 ligas camponesas. E os grupos dos 11 de Leonel Brizola? Tá certo? O grupo dos 11 estava se organizando em todo o Brasil. E teve 3 momentos emblemáticos, tá certo? Primeiro, a revolta dos sargentos de Brasília em 1963, que os sargentos revoltosos foram soltos e não foram nem à justiça. Lá no Sindicato dos Metalúrgicos, no Rio de Janeiro, o motim dos marinheiros e fuzileiros navais também foram soltos, fizeram passeata na rua, carregando um almirante nos ombros. O jantar no Automóvel Clube, no Rio de Janeiro, em que os sargentos fizeram uma homenagem ao presidente e o presidente ameaçou os militares que estavam contra a implantação da quebra da hierarquia e disciplina nos quartéis. Ora, isso tudo numa sociedade conservadora e católica e conservadora, isso tudo fez com que o presidente perdesse totalmente o apoio popular. Tanto é assim, que como é que se explica se Jango teve um apoio nacional na campanha da legalidade de 1961, em 1964 ele não teve apoio de ninguém, nem da mídia. Pegue a mídia, Estadão, Globo, Folha de São Paulo, Correio da Manhã, toda a mídia favorável, tá certo, que se tomasse uma atitude. E foi dada uma oportunidade para o presidente, para ele não ingressar, tá certo, para ele desfazer essa sua aliança com o Partido Comunista Brasileiro. Foi dado pelo general Cruel, ao que o presidente negou. Então o presidente caiu, mas caiu por ele mesmo. Ele se aliou ao golpe, pretendendo conduzir o golpe segundo os seus interesses. Senador. Bom, estamos falando em tese. Nós temos um fato concreto. Em tese, poderia ter um golpe contra o Estado Democrático de Direito. Teve um fato concreto. Teve um golpe contra o Estado de Direito e esse golpe tem nome e esse golpe tem data a ocorrer. Teve um levante das forças militares. Esse levante... e não estava consagrado esse chamado apoio popular. Esse levante se consagrou no dia 1º de abril de 1964 e quebrou uma ordem constitucional democrática que existia. Um governo foi eleito constitucionalmente pela vontade do povo e a ordem democrática dirigida por esse governo foi dirigida. Perda de apoio popular? Pois bem, vamos à perda de apoio popular. Em uma ordem democrática, a perda de apoio popular se resolve com impeachment. Perda de apoio popular se resolve com eleições. Quando perda de apoio popular se resolve com armas, com tanques na rua, o nome disso é golpe de Estado. Não tem outra metáfora, não tem outra denominação, não tem outra mediação para dizer sobre isso. Grupo dos 11, grupo dos 10, dos 20, dos 50, em uma democracia é possível a livre organização das pessoas em associações, é possível a livre manifestação das pessoas. Isso não pode ser elemento para que a ordem democrática seja destruída, seja aniquilada, seja derrubada. Por outro lado, bom, um dos argumentos é sobre... que existia uma guerra contra as chamadas organizações subversivas. Pois bem, o que falar de Rubens Paiva? O que falar de Vladimir Herzog? O que falar? Seriam subversivos? Isso é mais uma característica de uma ditadura, é mais a característica de um poder, é mais uma característica de um Estado em que o poder não emana do povo. Quando um jornalista se levanta e diverge do regime, e aí o final dele é a morte, isso é claro que é a maior prova cabível de que se vive em um estado de exceção, em que se vive em um estado que não está submetido à vontade do povo, à autonomia dos poderes, à autonomia do legislativo, à livre organização e ao respeito aos direitos humanos. General,